Olá pessoal, meu nome é Sérgio Valesídio, sou professor de Ciências da Rede Municipal de Ensino. Estou aqui para dar continuidade ao projeto Educa Live e lembrar vocês que fiquem em casa, porque a pandemia realmente não está de brincadeira, está matando muita gente, agora recentemente muitas pessoas que nós conhecemos também. Então, se puderem, fiquem em casa, certo? Pessoal, mandar um abraço para todo o pessoal da Secretaria de Educação. Mandar também um abraço para todos os professores que estão trabalhando de maneira incessante aí nesse desafio de produção, né? Parabenizá-los por esse desafio. Lembrar a todos que precisamos ter muita atenção com relação a essa doença, tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade aqui às aulas do 9º ano, falando um pouquinho de ácidos e bases, né? Que a gente já começou essa aula anteriormente, a aula passada a gente falou sobre os elementos químicos da tabela periódica, entender um pouquinho melhor sobre esses números atômicos. Agora a gente vai entender melhor como funciona eu diria assim, esses compostos químicos, né? Essas substâncias de uma maneira geral. Algumas dessas substâncias a gente tem em casa e eu gostaria só de lembrar onde elas são encontradas, como a química nos ajuda, porque às vezes o aluno, a criança pergunta assim: professor, como é que eu vou utilizar? Para que eu preciso saber de química ou de física ou esse tipo de conhecimento? E a gente sempre lembra que esse conhecimento é um conhecimento do cotidiano, do dia a dia, de substâncias que a gente possui em casa e que a gente realiza esses trabalhos em casa, as mães de vocês, as irmãs, os pais de vocês de uma maneira geral, e até da gente mesmo, essas utilizações que nós acabamos fazendo no dia a dia. Então a gente vai entender um pouquinho melhor e vai distribuir essas informações no sentido de elementos, ok, pessoal? Vamos lá, vamos começar. Tá certo? A gente vai entender a sua funcionalidade, eu poderia dizer assim. Funções inorgânicas, né? Para facilitar esse estudo de compostos inorgânicos, eu poderia definir aí, né? Foram criadas essas funções inorgânicas, juntando os grupos de famílias de compostos que têm características e propriedades, eu diria assim, semelhantes, só para entendermos essa classificação, tá bom? Por que eles estão juntos? Porque eles têm características semelhantes. A gente imagina assim, se a gente estivesse chegando ao supermercado, né? Eu achei muito interessante isso. E todos os itens das prateleiras estivessem sem nenhuma organização, estivessem todos misturados. Massa misturada com bebida, com produto de limpeza, carne com verdura e assim por diante. A gente imaginar, ou a gente ia levar um tempo, talvez até alguns minutos, horas, para encontrar o que a gente estava procurando. Então, essa situação acaba sendo ajudada quando o dono do supermercado, dentro de uma ideia de funcionalidade, de logística que a gente chama, ele acaba organizando por rua e gônadas, né, que a gente chama de distribuição, esses produtos que têm uma identificação, que possuem características. O material de limpeza está só numa seção. Até hoje você pode dizer assim: é lógico, né, professor? Isso vai ficar. Se eu quero procurar uma água sanitária, eu não vou procurar ela misturada com a carne. É verdade. Porque a gente, além de ter o risco dessas substâncias químicas, eu poderia dizer assim, que a gente traz para casa, que auxilia no processo de limpeza de nossa casa, misturado com alimento, que pode até se ocasionar um encontro deles ali, quando a gente fosse alimentar daquele produto, passar mal e até ter consequências até mais graves. Então, assim, dentro de uma logística, lógico que o gerente do supermercado, o dono do supermercado, para facilitar nossas vidas e para que a gente consiga ganhar tempo, ele organiza tudo em ruas e essas identificações, elas decorrem ou elas acontecem por características. As características daquele produto são iguais, elas vão ficar no lugar só. Até porque a gente sabe que tem alguns produtos que precisam ser refrigerados, porque senão sua validade é logo perdida ali.
Tá só? Certo, pessoal? Então, essa situação ajuda a gente a entender como a gente vai organizar ou facilitar a vida da gente dentro dessas características em relação a esses produtos químicos que nós vamos ver a partir de agora. Tá certo? Só para a gente ter essa ciência. Na química, não é diferente, como eu falei anteriormente. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, essas descobertas maravilhosas dessas substâncias inorgânicas, esses cientistas começaram a identificar esses compostos e agrupá-los, né? E aí a gente tem esses produtos que são agrupados em funções inorgânicas, só para a gente entender bem sua funcionalidade. E aí vem os ácidos, que nas aulas anteriores a gente já começou a falar, depois voltamos falando dos elementos químicos. Os ácidos, na verdade, são compostos que reagem com água e que formam soluções que apresentam-se como único força positiva ou energia positiva. Então, os ácidos, eles trabalham, são organizações, são compostos que, conforme o seu conceito original, permanece para fins de estudo em distribuição do elétron, do próton, que a gente viu na aula passada com relação aos números atômicos, mas são compostos que têm uma reação direta quando, eu diria assim, são misturados com água, por exemplo. Aí a gente tem uma tabela de escala do pH, que a gente chama de potencial de hidrogênio. Algumas substâncias que depois eu vou mostrar para vocês são consideradas ácidas e outras consideradas básicas. O senhor não entende isso direito. Veja, quando você come uma comida que lhe faz mal, por que faz mal? Às vezes a gente eu vou comer uma feijoada, vou meter o dente na feijoada. Quando a gente come a feijoada, começa aquele mal-estar. Na verdade, a gente corre na farmácia e compra um antiácido, não é assim? Esse antiácido ele vai neutralizar a ação daquilo que você comeu, porque começa na prática, começa a fermentar no seu organismo, lá no estômago, porque ela era muito gorda, muita gordura animal, eu poderia dizer assim, gordura saturada. Então, assim, leva mais tempo para ser digerida. Então, o que é que acontece? O seu suco gástrico, que já tem uma certa acidez, recebeu uma dosagem a mais de substâncias ou de alimentos que terão uma digestão mais difícil, e ele ficou com um nível de acidez mais elevado. Por isso que você vai à farmácia e compra um antiácido, para que essa condição desse suco gástrico ele fique ali, assim por dizer, mais regulada, próxima à escala de neutro, para conseguir, não tão neutro, né, porque ele precisa permanecer no nível de acidez interessante para que haja um desgaste desse alimento, mas que não seja um excesso, não cause um problema. Os ácidos alteram a cor de certas substâncias que são chamadas de indicadores. São chamados de indicadores. Esses indicadores têm uma propriedade de mudar de cor conforme, na verdade, a acidez ou basicidez de cada solução. Aí a gente tem o tornassol e a fenolftaleína, que são indicadores de ácidos e bases. A solução avermelhada em color em presença desse determinado ácido. Já o papel do tornassol, o tornassol, só a pronúncia corrigir, tornassol e fenolftaleína. Fica azul, tornassol, fica azul ou fica avermelhado de acordo com a presença ou a introdução à mistura do próprio papel. Os ácidos reagem com as bases formando sais e água. Essas reações ou essa reação se chama reação de neutralização. Resumindo, a definição do cientista ficaria mais ou menos assim, esse Arrhenius, né, o cientista.
Ácido é toda substância que se ioniza, em presença de água e origina como um dos íons o próprio cátion, que seria o H+, tá bom? Vejamos agora alguns exemplos de ácidos orgânicos que fazem parte da nossa alimentação, do nosso dia a dia, e onde a gente pode encontrá-los. Ácido acético, vinagre. Ácido tartárico, se encontra na uva. Ácido málico, na maçã. Ácido cítrico, na laranja, acerola, limão. Ácido fosfórico, usado na fabricação de refrigerantes que tem a base de cola, que a gente já tem muitos aí, né? Ácido carbônico, sob a forma de gás carbônico, é um dos constituintes das águas minerais gaseificadas e dos refrigerantes. Ou seja, a gente tem aí uma distribuição, uma localização do dia a dia, onde você, professor, para que eu quero saber se eu tenho ácido acético? Ácido acético é o vinagre que sua mãe tempera aí, eu diria assim, a verdura da sua casa, né? O ácido tartárico, a gente quando está chupando uma uva, existe uma concentração. O ácido málico também, né? E o ácido cítrico, por sua vez, e todas essas frutas consideradas cítricas, a laranja, a acerola, o limão, entre outros. Então, só para a gente ter um exemplo de onde a gente encontra esses ácidos no dia a dia, tá certo, pessoal? Existe uma classe de ácidos muito perigosa que, se forem ingeridos, podem levar até o indivíduo à morte. São chamados os ácidos inorgânicos. E aí a gente tem como exemplo o ácido clorídrico, né? Esse ácido clorídrico, que na verdade ele é impuro, ele é comercializado com o nome de ácido muriático, que a gente até muitas vezes utiliza dentro de casa e muitas vezes não tem esse conhecimento. E é utilizado principalmente na limpeza de piso, superfície metálica e até mesmo em soldagens. Então, assim, esse ácido clorídrico é mais popular na casa da gente com outros nomes. Então, é um componente do suco gástrico conferido até a ele esse pH, esse potencial de hidrogênio adequado para a ação de algumas enzimas que também auxiliam no processo digestório. Veja, o que a gente chama do ácido clorídrico inorgânico é aquele que é vendido. O organismo da gente produz uma certa quantidade em harmonia com o nosso corpo para auxiliar no processo de digestão, mas não é o que nós chamamos de comercial. Esse ácido clorídrico, que é comercializado, ele é utilizado na limpeza de piso, na limpeza de superfície de metal, tá bom? Para a gente não confundir uma coisa com a outra. O ácido fluorídrico, que é o HF, tem a propriedade de corroer o vidro. Por isso, é usado para fazer gravações em vidros e em cristais. Ou seja, também é encontrado no comércio. A gente tem também aí o ácido sulfúrico, que é H2SO4, né? Hidrogênio, sódio, oxigênio, é utilizado principalmente nas baterias de automóvel. E aí a gente tem também a utilização dele na fabricação de corantes, tintas, inclusive até na produção de alguns explosivos e também na produção de papel. É também utilizado pela indústria de fertilizantes agrícolas, permitindo a fabricação de produtos como também o sulfato de amônia, tá bom? A gente tem só aí uma foto, uma lembrança rápida. Aí vem aí o ácido nítrico, H2O3, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. É usado também na fabricação de explosivos, como o TNT, né? O trinitrotolueno, nomezinho bom de pronunciar, e a nitroglicerina, que a gente escuta muito falar, principalmente em séries, em filmes, que é a popular dinamite. É muito útil para a indústria de fertilizantes agrícolas, nesse ácido nítrico, permitindo a obtenção até
de algumas outras substâncias. É usado também na indicação de amostras de ouro também, na produção, nessa condição aí, na identificação, para identificar se é ouro ou não. Ácido cianítrico é o HCN, né? Hidrogênio, carbono e nitrogênio. Certo, pessoal? Ácido utilizado em indústrias diversas, como nas de plásticos, acrílicos e também alguns corantes. Ele também ele também é usado em câmaras de gás dos Estados Unidos para executar pessoas condenadas à morte, né? Esse ácido libera um gás extremamente tóxico, é o ácido cianídrico. Só a correção rápida, tá bom? E aí vem as substâncias consideradas bases, né? É toda substância que em solução aquosa sofre uma dissociação iônica, liberando o ânion OH, também conhecido como hidróxido. Essa dissociação iônica está relacionada ao comportamento das bases em presença de água. E aí a gente tem o exemplo da soda cáustica, que é NaOH. É uma substância, né, que a gente tem no sólido, o oxigênio e o hidrogênio. É uma substância sólida que, em contato com a água, libera íons positivos do sódio e negativos, né, do OH, no oxigênio e hidrogênio, que dissolvem devido à atração que acomete os polos negativos e positivos da molécula de H2O, que é a molécula de água. Sendo assim, bases são substâncias compostas por combinação de um cátion, né, e um ânion. E aí, uma das características das bases é o seu sabor diferenciado, que amarra a boca, eu diria assim, né? Diminui, assim, a condição da produção da saliva, diminui a salivação. Da mesma forma que os ácidos, as bases também conduzem corrente elétrica quando dissolvidas em água. E aí a gente tem algumas situações, tá bom? Vamos passar. Aplicações dessas bases, aí a gente tem o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão e indústria de corantes, na fabricação e na produção desses corantes. O hidróxido de magnésio, que é utilizado em produtos farmacológicos, farmacêuticos, como os antiácidos e alguns laxantes. O hidróxido de amônia, que é utilizado na fabricação de fertilizante, como gás de refrigeração, a gente tem isso também, é só para lembrar que a gente tem tudo isso muitas vezes em casa e não sabe que são realmente substâncias consideradas básicas, né? Hidróxido de alumínio, que é utilizado em produtos farmacêuticos, indústria farmacológica, como antiácido, né, que a gente tem aí. Hidróxido de cálcio, que é utilizado inclusive na preparação de argamassa. Então, são substâncias todas conhecidas que, na verdade, utilizam-se ou são utilizadas no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não tem essa condição, essa relação de que essas substâncias químicas são utilizadas dentro das nossas casas. Então é importante lembrar desse detalhe aí. Vejamos algumas principais bases, né? O hidróxido de sódio, NaOH, né? Sódio, oxigênio e hidrogênio, conhecido também como a soda cáustica. Esse, às vezes, a gente utiliza até para desentupir o banheiro da casa da gente, quando está dando problema. Essa substância é utilizada na fabricação também do sabão, que a gente utiliza para lavar o rosto, inclusive nesse combate aí a esse vírus mortal, né, que é o Covid-19. O sabão, esse sabão está sendo muito utilizado porque ele diminui a condição da reprodução do vírus, principalmente em contato com a roupa, o corpo da gente de uma maneira geral. O celofane, detergentes e outros produtos para desentupir pias e ralos que também são condição
de encontrarmos esse hidróxido de sódio, que a gente também conhece como soda cáustica. O hidróxido de magnésio está presente na solução que é comercializada como leite de magnésia, que é um produto utilizado como laxante e antiácido estomacal. Ele funciona para regular o organismo da gente. O hidróxido de cálcio, né, que tem o cálcio aí, o OH2, conhecida como uma substância que é utilizada na construção civil, né? Na preparação principalmente da argamassa, né? Na pintura, na produção da cal também. A indústria açucareira também utilizava o hidróxido de cálcio na purificação do açúcar comum, uma coisa mais antiga. O hidróxido de amônia, que a gente tem a NH4OH, essa substância é obtida em solução aquosa, gás de amônio, e comercializada como amoníaco. É utilizada também na produção ou na fabricação de produtos de limpeza que a gente tem dentro de casa, né? A gente tem aí também, na ideia de produção dessa relação desse filme fotográfico, hoje a gente não utiliza muito isso não, mas do detergente, e também na indústria têxtil, perdão. Só para a gente ter uma ideia aí, ok, pessoal? Hidróxido de potássio, conhecida como potassa cáustica, né, que é usada como alvejante ou na fabricação desses alvejantes e na fabricação também de sabão. Os sais possuem algumas características comuns, entre elas a condução da corrente elétrica, quando estão com essa solução, esse sabor um pouco mais salgado. Esses são os compostos iônicos que têm sabor salgado e são sólidos, que é uma das características. Conduzem corrente elétrica quando estão em solução. Os sais têm sabor salgado. Os sais reagem com ácidos, com hidróxidos, com outros sais e com metais. Ao reagir com o ácido, dão origem a outro sal e a outro ácido também. Se o ácido formado for mais volátil, ou seja, se ele conseguir evaporar ali rapidinho, ele também é empregado em algumas outras reações. Quando reagem com hidróxido, dão origem a outro sal e outro hidróxido. Se o hidróxido formado for menos solúvel, for fácil de diluir ali, ele também é empregado na reação. Se reagem com outros sais, também dão origem a novos sais. Nesse caso, menos solúveis, com menos possibilidade nessa condição de reagente. E por fim, quando reagem com o metal, dão origem a um novo sal e um novo metal. Se esse metal reagente for mais reativo que o metal deslocado, na reação ele vai produzir um novo também, uma nova condição desse metal. Ok, pessoal? E aí a gente tem algum sulfato de cobre, o formato deles, assim, físico, para a gente ter cloreto de níquel, permanganato de potássio, sulfato de ferro, o carbonato de sódio e o dicromato de potássio. Principais sais e suas utilizações. O bicarbonato de sódio, gente, que a gente tem tanto dentro de casa, que a gente utiliza tanto. É usado em medicamentos, às vezes para clareamento de dentes, para diminuir também a acidez, né, ou o aparecimento de algumas aftas aí. A gente utiliza muito isso em casa, o bicarbonato de sódio, e aí até utiliza para outras coisas também, como ácido antiestomacal, é também empregado como fermento na fabricação de pães, bolos, etc., uma vez que consegue liberar esse gás carbônico quando ele é aquecido e ajuda no processo do crescimento da massa. E ainda é utilizado também na produção, para auxiliar a fabricação de extintores de incêndio na produção das espumas. Ok, pessoal? O carbonato de cálcio, que é um componente do mármore, é também utilizado nessa condição da fabricação desses pisos, pias,
entre outras coisas. É também empregado na fabricação do vidro comum e do cimento. O sulfato de cálcio, que também é um sal utilizado na fabricação do giz e do gesso de porcelana. Ok, pessoal? O cloreto de sódio, esse a gente tem dentro de casa, que é intensamente utilizado na alimentação e também na conservação de certos alimentos. Além disso, é um dos componentes do soro caseiro, utilizado principalmente no combate à desidratação. No sal de cozinha, além do cloreto de sódio, existe uma pequena quantidade de iodeto de sódio, né? Que é aquela história para controlar a regulação da glândula tireoide, da produção de hormônio no organismo da gente. Isso previne o organismo contra o bócio, o papo e que a gente já falou aqui em outros momentos. Doença que se caracteriza pelo crescimento exagerado das glândulas. E a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade ao entendimento dessa situação, dessas substâncias orgânicas e inorgânicas, para facilitar o conhecimento dessas substâncias inorgânicas que estão relacionadas com o nosso dia a dia e com esses elementos químicos, ok, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Tá certo? A gente tem ainda só um pouquinho, só para lembrar o fluoreto de sódio, que é um sal usado na fluoretação da água potável, que é utilizado muito contra a cárie, contra a infecção, perdão, eu tinha esquecido. O nitrato de sódio, que também é conhecido aí como salitre do Chile, né? Que é um sal utilizado nos adubos e nos fertilizantes. Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.